Pai do Senhor, povo de Deus, mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vou falar de um assunto interessante, infelizmente até uma fatalidade que aconteceu no dia 30 agora de dezembro de 2024, no penúltimo dia do ano. Uma irmã do círculo de oração, infelizmente, veio a tirar sua própria vida dentro de uma igreja da Assembleia de Deus, Convenção Abreu e Lima, se não me foge a memória, em Paratibe. O primeiro portal que deu essa notícia, pelo que eu pesquisei na internet, foi os Assembleianos de Valor, E a notícia diz o seguinte: fatalidade, no penúltimo dia de 2024, uma notícia que chocou a comunidade evangélica em todo o país. A irmã Carla, do Círculo de Oração, na cidade de Paulista, região metropolitana do Recife, Pernambuco, que tirou a sua vida dentro do templo da Assembleia de Deus na congregação, localizada no bairro de Paratibe. De acordo com informações, a irmã do Círculo de Oração era muito bem querida pela igreja, sempre se apresentava com um sorriso no rosto e não aparentava sinais de depressão. Não se sabe, ao momento, o motivo que a fez cometer o ato contra a sua vida dentro da igreja. O corpo foi encontrado já sem vida e, após procedimentos iniciais, encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, IML, do Recife. Ela pertencia à Assembleia de Deus, Convenção Abreu e Lima. Então está aqui a notícia que em primeira mão foi dada pelo Assembleianos de Valor, portal Assembleianos de Valor, no Instagram. E aí outros portais, outros sites começaram também a divulgar essa notícia, só que começaram a trazer outras informações que não são precisas, que não se tem convicção. Por exemplo, eu encontrei dois sites, eu vou colocar aí na tela para você ver, que trouxe essas notícias com um sério erro de informação. Encontrei o site aqui jmnoticia.com.br, vou deixar aí na imagem para você ver, e que traz a notícia e abaixo está: igreja. O pastor Ailton José Alves, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, ainda não se pronunciou sobre o ocorrido. A irmã congregava na Assembleia de Deus, Convenção Abreu e Lima. O presidente é o pastor José Roberto. Não tem nada a ver com o pastor Ailton José Alves. Então, certamente são sites em que essas pessoas são de outros estados ou não buscaram conhecimento a que igreja de verdade ela pertencia. Eu acho que só tem uma Assembleia de Deus em Pernambuco, quando na verdade ligadas à CGADB, no mínimo tem essas duas, fora outras de outros estados que também adentraram no estado de Pernambuco. Aí vem o jornal Brasil DF, Distrito Federal.com.br, que traz também a notícia: a irmã do Círculo de Oração da Assembleia de Deus em Paulista comete suicídio, tira sua própria vida. Aí vem todas as informações que são trazidas pelos Assembleianos de Valor, e aqui a mesma informação do outro é trazida. Até o momento, o pastor Ailton José Alves, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Pernambuco, ou de Pernambuco, não emitiu declarações sobre o ocorrido. Não tinha como ele emitir declarações, porque não tem nada a ver com ele, não é da igreja que ele preside, é da Assembleia de Deus, repito, Convenção Abreu e Lima. Agora, o assunto principal aqui é o que realmente aconteceu com essa irmã. O que levou ela a cometer essa fatalidade e por que dentro da igreja. Eu tenho um áudio de uma pessoa não identificada, que mandou para um youtuber que tem uma boa quantidade de seguidores, e certamente essa pessoa é da região ali de Paulista, e ele deu o seu parecer, o que ele está sabendo a respeito do assunto. Agora, eu vou passar todo o áudio aí para você, você vai ouvir tudo, mas fica até o final, porque depois eu tenho algo a falar, porque o irmão dela, no dia de hoje, que eu estou gravando esse áudio, dia
2 de janeiro de 2025, se pronunciou sobre notícias infundadas que estão sendo dadas na internet por alguns portais e que inclusive está acionando, já acionou a polícia, já até conseguiu derrubar alguns desses portais, denunciando-os na internet. Então, fique até o final, você vai ouvir todo o áudio, depois eu vou falar o que o irmão dela falou e eu vou trazer uma palavra a respeito de depressão e o que está acontecendo dentro das igrejas, porque não só irmãs, irmãos, pastores estão tirando a sua própria vida. Isso já vem de um tempo, de alguns anos para cá, que é noticiado constantemente pastores tirando as suas próprias vidas. Então, afinal, o que é depressão? Porque algumas igrejas neopentecostais tratam a depressão como algo totalmente espiritual, possessão. Tem depressão, está com demônio. É o que dizem algumas igrejas neopentecostais. Mas afinal, o que é depressão? É demônio ou precisa de um tratamento psicológico, psiquiátrico? No final eu vou falar isso para você, então fica até o final. Veja aí, escute o áudio todo, depois eu volto aqui com você. A igreja, aquela igreja lá que você botou no vídeo, o pastor presidente falou, essa igreja agora vai fechar. Acabou, não vai ter mais aquela igreja ali. Paraty de Centro, aquela igreja ali vai fechar. Porque falou que não tem condições de ter mais aquela igreja. Aí foi fechar aquela igreja. Perguntaram pro pastor se ele ia no enterro. Ele falou, eu no enterro? E perguntaram se podia fazer o enterro. Na minha igreja, não. Na minha igreja não vai ter velório nenhum, não. A mulher se matou, vai ter velório na minha igreja? Olha só, hein? E ele mandou fechar a igreja. Acabou aquela igreja ali com todos os membros e tal. Acabou tudo. Ele mandou fechar a igreja, falou que aquela ali não vai ter mais aquela igreja ali. Por causa da vergonha que foi. E ele nem vai no enterro, velório, nada disso. Ele falou, não vou, ninguém vai no velório, nada disso. A família jogada no lixo, né? E ninguém vai no velório. E acabou. Agora tem outra coisa pra te contar. Ela foi. A polícia pegou, parece que pegou o vídeo, ela passou num armazém que tem na pé, comprou aquele pedaço de corda, arrumou aquele pedaço de corda lá, comprou. Tem um vídeo que a polícia viu, mas ainda não tem esse vídeo. Comprou esse pedaço de corda, foi lá pra igreja se matar. Só que antes disso ela passou em uma comerciante lá e perguntou se essa comerciante tinha como emprestar pra ela 15 mil reais. Que parece que é a dívida que ela tinha com o tal do agiota, 15 mil reais. Que ela falou que hoje eu resolvo isso de um jeito ou de outro. Hoje eu pago essa dívida de um jeito ou de outro. Aí já que ela, mulher, 15 mil reais, eu não tenho não. 15 mil reais parece que era a dívida dela. O que ela fez foi pra igreja, que até hoje eu não consigo entender por que ela vai se matar dentro da igreja. Entrou, parecia que ia ter um ensaio depois, por isso que ela abriu a igreja. Um ensaio do círculo de oração, será? E foi para aquele canto lá, se matou, tava escuro, o irmão entrou, viu, sua irmã fulana, cabelo grande, tá? Aquele cabelo tá. Quando ele foi perceber, ela tinha se matado, as irmãs foram para lá para começar a gritar, tá? O filho foi lá e deu aquele problema todo lá. Então, parece que a dívida dela era de 15 mil reais e ela tirou a própria vida por causa disso. Só que a ponta solta que tu fala é, por que se matar na igreja? Será que é aquilo que eu te falei, um protesto porque ela achou que a igreja deveria pagar a dívida dela e não pagou? Por que será? Esse coroa do vídeo que tu botou aí falou muita coisa interessante. Porém, nada disso que ele tá falando pode incluir no que tá acontecendo lá. Até porque quem tava comandando a igreja lá, sem tirar o pastor presidente, não tem uma boa índole, não tem nada a ver com isso aí não. Ela se matou por causa da dívida dela, coisa triste, cara. Aí a cabeça dela tava tão dura que ela se matou dentro da igreja.
E eu continuo dizendo, esse ato de se matar na igreja foi um protesto. Porém, tem um outro caso que tem outra algo acontecendo. Parece que o telefone dela estava apontando para ela. Alguém pegou aquele telefone muito rápido, que a polícia deveria ter apreendido o telefone. O filho dela pegou, a polícia deveria ter apreendido aquele telefone, porque no telefone, com certeza, tu lembra da história lá da Flor de Lis? Pode ter alguma pista, alguma mensagem, alguma ameaça do agiota ou não, alguma conversa, alguma outra coisa, alguma situação familiar, amorosa, qualquer tipo de coisa que possa ter levado a isso. Mas aquilo foi tirado rápido pelo filho, que parece. O filho pegou o telefone dela. Eu acho que a polícia deveria ter apreendido esse telefone. Agora, aquele coroa tá falando algumas coisas aí, tem muito a ver em algum lugar, mas não bate com a situação dela aqui. Não foi, ela não estava sendo oprimida pela dirigente de igreja, nada, não foi nada disso. Foi um problema pessoal que ela arrumou, que era o problema dela, o motivo que ela fez essa dívida de 15 mil, eu não faço a mínima ideia, mas a situação está sendo essa. A segunda ordem é essa. O telefone seria uma chave boa. Então você ouviu aí o áudio, né, dessa pessoa que não se identificou, que trouxe aí algumas informações, certamente, como falei, é da região lá de Paulista, Paratibe, né? Mas no dia de hoje, o irmão da vítima, que houve essa fatalidade, ele se pronunciou, ele gravou uma live, disse que amanhã vai tirar essa live do ar, e o canal do YouTube do Assembleanos de Valor postou essa live hoje, recentemente. E na live, entre tantas coisas, ele disse que ela estava sendo acompanhada por uma psicóloga, né? Estava tendo acompanhamento psicológico, não deu detalhes, né, do ocorrido, só pediu privacidade para a família, para o cunhado dele, ou então viúvo, né, que perdeu a sua esposa nessa fatalidade, pediu para que eles não fossem mais expostos nas redes sociais. Então, não deu maiores detalhes, porque você viu aí e ouviu no áudio que a informação que se tem, que não é oficial, porque a família não confirmou isso, é que ela teria pedido 15 mil reais emprestado com a agiota. Houve também uma informação de que o marido dela estivesse enfermo. O irmão dela desmente isso, diz que ele não está enfermo. Ele trabalha há 48 anos na mesma empresa. Então, o que se diz é que ela foi até uma empresária local, que até as câmeras gravaram isso, pediu 15 mil reais emprestado, comprou uma corda e disse que ia pagar a dívida de todo jeito naquele dia 30. De uma forma ou de outra ela ia pagar. A empresária, então, isso é uma história que está sendo contada aí pelo áudio que você ouviu. A empresária não teria conseguido o valor, disse que não tinha, e ela foi para a igreja com a corda e infelizmente tirou a sua própria vida. Agora, o porquê isso tem acontecido nas igrejas? Falaram até de pressões, né? Ela era, segundo informações, a vice-dirigente do Círculo de Oração. Falaram de pressões, da responsabilidade do cargo, ficaram falando mal até de pastor, de tanta coisa. Ele se pronunciou a esse respeito, disse que não houve nada disso. Disseram que o pastor da igreja não quis que fizessem a cerimônia fúnebre dentro da igreja, que a igreja está fechando. Estão falando um monte de coisa nas redes sociais. O irmão dela disse que a igreja prestou toda assistência, que familiares do pastor presidente José Roberto esteve no local, né, esteve presente, prestando solidariedade à família, e é o que também queremos fazer, prestar uma solidariedade a toda a família, que o Senhor possa consolar a família da irmã,
que infelizmente, né, tirou a sua própria vida dentro da igreja. Falaram também dessa questão, por que dentro da igreja? Será que não é um tipo de revolta por parte dela por algo que acontecia na igreja? Será que ela não fez uma manifestação para que a sua morte mostrasse alguma coisa? O irmão dela desmente tudo isso. Então, até o momento a gente não sabe detalhes do porquê ela fez isso. Mas eu quero entrar especificamente na questão da depressão. Se ela já tinha, né, um acompanhamento psicológico, certamente ela tinha depressão. E as informações que se tem também é que ela era uma irmã muito feliz, muito alegre, não demonstrava ter depressão e por isso as pessoas têm um certo estranhamento. Aí eu vou falar sobre essa questão que as pessoas que estranham é porque não sabem o que é depressão. Uma pessoa com depressão, ela pode sim sorrir, brincar. Inclusive, nós vemos comediantes famosos, né, que fazem o povo rir o tempo inteiro, que ninguém nunca imaginava que estavam com depressão e revelaram estar sofrendo depressão, essa doença terrível na alma, né? Então, não tem nada a ver. A pessoa pode sorrir, brincar, mas quando chega no seu particular, ou até mesmo está brincando, para tentar esquecer a dor que está sentindo na alma, então, na verdade, isso não quer dizer que ela não tivesse depressão, muito pelo contrário, né? A informação, pelo que o irmão dela falou, ela tinha um acompanhamento psicológico, então certamente tinha depressão. Se tinha dívida ou não, a gente não tem essa confirmação por parte da família, mas algum problema sério deve ter levado ela a ter ainda um aumento, né, na depressão, né? Ficou pior no caso da depressão e veio a fazer isso contra a sua própria vida, infelizmente. Agora vamos lá. O que é a depressão? É possessão? A Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, há um tempo atrás, divulgava muito um cartaz que falava dos sinais de possessão, e entre eles estava lá a depressão. A gente assiste, né, na TV, direto, eles mostrando testemunho de pessoas que foram curadas da depressão lá, jogaram os remédios fora, não precisam mais ir para médico, que não resolvia nada e tal. Eu quero deixar claro que cada caso é um caso. Existem pessoas que podem estar sofrendo de depressão, até dentro de igrejas que não mexem com o trabalho de libertação, que sim, pode ser uma possessão, pode ser um caso totalmente espiritual, mas existem pessoas que não. Depressão é uma doença como qualquer outra, só que ela é no emocional. A depressão vem quando acontece uma baixa de hormônio, de uma taxa hormonal, ou de vários hormônios, né, na verdade, mas tem um mais específico, que é conhecido como o hormônio da alegria. E muita coisa pode fazer com que aconteça essa baixa hormonal. Pode ser um problema do passado que deve ser tratado, né, com psicólogos, né, através de um tratamento mais extensivo, conversas, diálogos, através de uma terapia, né, séria. Também é indicado exercícios físicos. Tem casos que só com psicólogo e exercício se resolve, mas tem casos que não tem como, o grau da depressão é mais elevado e tem que partir para o psiquiatra para um tratamento medicamentoso. Então, há muito tempo atrás, o preconceito era muito maior enquanto a isso. Uma pessoa da igreja evangélica, se fosse para um psiquiatra, se fosse qualquer pessoa de qualquer religião, já dizia que estava louco, porque para as pessoas psiquiatra era médico de louco. Em pleno século XXI, ainda tem pessoas que acham que psiquiatra é médico só de louco. Tem gente que tem problema realmente, né, psicológico mais grave, que é o psiquiatra que trata. Mas tem gente que é uma depressão, é uma ansiedade simplesmente, não consegue dormir, é uma insônia e é causado muitas das vezes pela própria ansiedade. E vai para o psiquiatra porque nada resolveu, remédios naturais, nada resolveu. E ele vai passar um remédio, né, contra a ansiedade e a pessoa vai conseguir dormir bem. Né? Então,
A gente tem que parar com esse preconceito referente à depressão, porque tem muita gente sofrendo dentro de igrejas de depressão e não procura um acompanhamento médico por causa da questão da religiosidade, por causa do preconceito dentro da própria igreja. Então, eu encontro na Bíblia pelo menos 7 personagens bíblicos, pessoas de Deus, que tiveram depressão. Eu não vou falar nesse vídeo, para o vídeo não ficar longo, eu vou deixar para outro vídeo, eu vou falar com você sobre 7 personagens bíblicos que tiveram depressão. Mas eu quero deixar claro que depressão pode ser sim uma possessão, um problema totalmente espiritual, mas pode ser algo que pode ser tratado com os dois, oração da igreja, acompanhamento pastoral e tratamento psicológico, psiquiátrico, e pode ser, tem casos que realmente é só possessão. Então, na igreja, desde que o pastor trabalhe com libertação, porque não são todas as igrejas que trabalham com isso, nem todos os pastores, o pastor vai fazer um trabalho de libertação com essa pessoa, né? E essa pessoa será liberta dessa depressão sem precisar de remédio. Mas tudo isso tem que ser com um pastor muito coerente, muito bem informado. Não pode ser com um pastor fanático que leva tudo para a espiritualidade além da conta, né? Porque se tem um problema de coração, vai para o cardiologista. Se tem um problema nos ossos, vai para o especialista na área. Problema de visão, vai para o oftalmologista. E por que tem depressão e não vai para o psiquiatra? Ele estudou para isso. Tem muita gente que tem problema de depressão e passou a tomar remédio, fazer o tratamento e a viver quase que normalmente. Mas se não toma o remédio, essa pessoa tem desejos suicidas, tem problemas sérios, às vezes acaba, destrói até o casamento, a família, não consegue trabalhar, não consegue fazer nada, depende do grau da depressão. Então é necessário que essa religiosidade no meio evangélico acabe, que esse preconceito no meio evangélico acabe, porque não é assim que devemos ver as coisas. Um dos profetas que teve depressão foi o Elias. Ele teve uma depressão severa quando foi ameaçado por Jezabel. Eu não vou falar porque eu tenho um vídeo aqui no meu canal. Eu vou deixar aqui nos cards agora para você assistir e entender realmente o que é depressão, ok? Em um próximo vídeo a gente fala sobre 7 personagens bíblicos que tiveram depressão. Deus abençoe tua vida, tua casa e tua família em nome de Jesus.